Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos dando continuidade então nessa tarde ao estudo do livro de Apocalipse. Hoje vamos ver o capítulo 10 inteiro. Ele é um capítulo curto. Antes de começar, quero dizer que quando vimos o capítulo 6, nós vimos então ali que se falava que existia um livro que tinha 7 selos. Então, no capítulo 6 foram abertos 6 selos, não foram abertos 7 selos. Então vem aí o capítulo 7 e há uma interrupção na abertura dos selos, mostrando um momento onde Deus está selando 144 mil judeus e falando de uma grande multidão de pessoas que vão ser salvos como mártires. E essa descrição é uma interrupção na abertura dos selos. No capítulo 8 existe a abertura do 7º selo. Só que a abertura do 7º selo revela então que há 7 trombetas que vão ser tocadas. E essas 7 trombetas que vão ser tocadas, no capítulo número 8, são tocadas as primeiras 4 trombetas. Essas primeiras 4 trombetas que são tocadas, na verdade, elas são tocadas no capítulo 8. No capítulo 9, como nós vimos, é tocado então a 5ª e a 6ª trombeta. Como são 7, está faltando uma. Bom, é de se esperar que no capítulo 10 venha então a 7ª trombeta. Mas, assim como existiu no capítulo 7, depois dos 6 selos abertos no capítulo 6, no capítulo 7 é uma interrupção, agora, aqui no capítulo 10, há uma interrupção no sentido do toque das trombetas. A trombeta vai ser tocada depois. Agora, vai existir um anjo que desce no céu, vestido de nuvem, e ele vai estar então com um livro aberto na mão. Esse anjo é um anjo poderoso e ele tem uma mensagem e tem uma instrução falando de coisas para João. E nós vamos estar vendo sobre isso então. Vou dar continuidade à leitura. Capítulo 10, versículo 1. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol e os pés como colunas de fogo. Bom, alguns especialistas ou teólogos, eles divergem se esse anjo seria Jesus ou não. Então, alguns interpretam que seria Jesus, outros interpretam que seria um anjo muito poderoso, que ao mesmo tempo ele pudesse até ser um arcanjo, alguém que vivia na presença de Deus, muito perto de Deus. Mas a questão é que não existe fundamentação bíblica para que Jesus pudesse estar voltando à terra como esse anjo vai descer. Então, ele deva ser realmente um anjo, embora tenha algumas descrições meio parecido com algumas coisas como foi visto por João na ilha de Patmos, no capítulo 1, algumas descrições que parecem ser iguais às descrições de Jesus, mas não totalmente. Vamos ver então. Bom, a nuvem na Bíblia, ele está vestido de nuvem, A nuvem na Bíblia, ela significa duas coisas: ou a presença de Deus, ou o retorno de Jesus. No Velho Testamento, a palavra de Deus diz que quando o Senhor desceu no Monte Sinai, ele desceu numa nuvem. Quando ele conduzia o povo numa coluna de nuvem, o povo do deserto. A palavra de Deus diz que quando Salomão dedicou o templo foi cheio como que por uma nuvem. Tudo isso significa a presença de Deus. Quando Jesus subiu aos céus, ele subiu numa nuvem e ele vai voltar nas nuvens. Então, ou fala da presença de Deus, ou fala do retorno de Jesus. Bom, e o que está significando então esse anjo que está vindo vestido de nuvem? Que ele é um mensageiro de Deus e está anunciando que Jesus em breve voltará. Essa é a conclusão que podemos chegar. Bom, o arco celeste, que alguns chamam de arco-íris, na verdade ele vindo junto com ele, como se fosse a forma até de uma cobertura, um chapéu. Isto é uma declaração ou uma evidência de Deus que ele é um cumpridor das suas alianças e ele é um cumpridor das suas promessas e da sua palavra. Que ele é fiel à sua palavra, ele é fiel ao concerto que ele fez. Louvado seja Deus por isso.
O rosto como o sol. Bom, aqui poderia aparecer Jesus, que foi assim que Jesus apareceu para João na visão que João teve da sua pessoa. Bom, a questão é o seguinte, meus queridos, quando Moisés estava na presença de Deus, ele saía, o rosto dele resplandecia. Então, por isso que também se entende que pudesse ser um arcanjo, um anjo da presença, porque na verdade não seria Jesus aqui, mas seria então alguém que vivia na presença de Deus. E por isso então o seu rosto brilhava, como o rosto de Jesus brilhava como o sol. Como ele vivia na presença, ele saiu da presença, o rosto dele estava brilhando. Pés como colunas de fogo. Bom, quando João viu Jesus na ilha de Pátimos, ele viu os pés de Jesus como bronze polido, e isso significa juízo, certo? Ou seja, falamos lá atrás, né, os pés antigamente dos israelitas que pisavam na cabeça dos seus inimigos, como um sinal de vitória, de vitória sobre os inimigos, sobre a guerra, sobre as circunstâncias. Bom, as pernas aqui significam que as pernas como fogo, né, como colunas de fogo, isso significa que Deus vai trazer o governo dele, vai tomar posse do governo da terra através dos seus juízos, os juízos divinos. Vou ler aqui o versículo 2. E tinha na mão um livrinho aberto e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Bom, ele tem um livro que está aberto, não está selado. Esse colocar os pés num lugar, como diz lá no Velho Testamento, todo lugar que colocar a planta dos teus pés te dou como herança. Bom, esse anjo é um anjo poderoso. Ele vem então e desce, né, com o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Então, é como se ele estivesse tomando posse e declarando: a terra é do Senhor. É uma declaração de conquista. Falando isso, também é uma declaração, é um sinal para o falso profeta que sairá da terra. É um sinal, né, para o falso profeta que sairá da terra e do anticristo que sairá do mar, coisas que nós vamos ver mais para frente. Então, o que nós estamos vendo? Então, desceu um anjo do céu, ele tem um livro na mão, ele tem alguma figura gloriosa, ele desce, então, pisando na terra e pisando no mar. Então, essa posição é uma declaração que Deus vai tomar o governo da terra. E olha só o que ele clama no versículo 3. E clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Bom, a voz do anjo será como a voz do leão. Bom, aí pudéssemos dizer, bom, é o leão da tribo de Judá, é Jesus. Não, não é Jesus. Mas ele está falando como Jesus fala. A Bíblia diz, né, que Jesus falou que tudo aquilo que ele via o Pai fazer, ele também fazia. Observe que quem anda na presença de Deus, quem vive, que seja um anjo da presença, ele certamente ele vai expressar e vai falar e vai fazer como fosse até um discípulo, não sendo discípulo, né, mas sendo a imagem daquele que ele se espelha, daquele que ele está na presença, a imagem de Deus impregnando ele, ele vem e fala como se Deus fosse falar, como Jesus estaria falando, quem sabe quando está irado, com voz de leão. Aqui diz então que, havendo ele clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Esses 7 trovões, na verdade, eles simbolizam a própria voz de Deus, que fala, nesse caso aqui, algo que João entendeu, que nós vamos ver no próximo versículo, mas que, na verdade, João entende, mas não é nos revelado o que é. Aquilo que Deus fala é uma coisa muito séria. Vamos ver aqui então. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. Bom, o trovão também é símbolo da ira de Deus. E é uma declaração que certamente o juízo de Deus vai vir. Bom, João ouviu, ele entendeu, ele
quis escrever, mas ele foi dito para ele, a mesma voz do trovão diz para ele que não é para escrever. Bom, meus queridos, nem todas as coisas que diz respeito a Deus hoje nós conhecemos. E nem é necessário que venhamos a conhecer todas as coisas para que possamos confiar em Deus, crer nele então e sermos salvos. João entendeu. Também é verdade que as pessoas que vivem na presença de Deus e andam com Deus vão entender coisas que os outros não vão entender. Então, falando disso, quero ler aqui o versículo 5 e 6. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haverá mais demora. Bom, um anjo faz um juramento de mão levantada. O que significa isso? Quem faz um juramento por alguém que é maior do que ele. Observe então que isso demonstra que esse anjo está revestido de uma autoridade e de poder de Deus. Deus está com ele, é sobre ele. Bom, lá atrás, em Apocalipse, nós vimos um clamor dos mártires, para que sem demora o Senhor pudesse julgar a causa deles, o sangue que eles mesmos foram, do sangue deles que foi derramado na terra. Bom, Deus diz para que eles esperem um pouco. Agora nós vemos aqui o anjo fazer uma declaração que não haverá mais demora. Certamente isso aqui ainda é uma resposta às orações que foram apresentadas com incenso diante de Deus na frente do altar. O que nós podemos dizer aqui? Bom, vamos ver o versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas seus servos. Bom, segredo de Deus é mistério de Deus. Nos dias que o anjo há de tocar a sétima trombeta, ela não foi tocada ainda. Bom, o que nós vemos aqui? A Bíblia fala de alguns mistérios, né? Aqui no livro de Apocalipse, nós já vimos antes, vão ser falados 4 mistérios. O mistério das 7 estrelas, que nós já vimos, que são os anjos que estão na frente das igrejas. Aqui fala do mistério de Deus, tem o mistério da mulher e tem o mistério da grande Babilônia. Esses outros nós não vimos. Bom, qual é o mistério de Deus? Bom, o mistério de Deus que vai ser revelado não foi revelado. Vai ser revelado. Se ele é o mistério e ele tivesse sido revelado agora, eu pudesse dizer o que é ele. A Bíblia está dizendo que quando tiver para se tocar a sétima trombeta, ou nos dias da sétima trombeta, vai ser revelado o mistério de Deus. Então, nós ainda não sabemos. Falando isso, vamos ler o 8. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Bom, João foi ordenado que ele pegasse o livro. Bom, e observe que já é uma linhagem aqui. O que Deus quer? Que nós possamos pegar o livro, não é só para ouvir tudo que está sendo ouvido, mas temos que pegar ele, porque nós temos que praticar ele. Falando sobre isso, isso serve para nós hoje como cristãos do mesmo tamanho. Nós não devemos ser só ouvintes, mas nós devemos ser praticantes da palavra de Deus. Falando isso, podemos dizer que a voz de Deus, como uma trombeta, assim como a voz daqueles trovões que João estava ouvindo, sendo direcionado, no caso, não mais o anjo, mas diretamente do céu, assim como o Senhor está no céu. A palavra dele, ela, na medida que nós a lemos, ela nos faz agir como igreja, tanto para vencer o pecado, como vencer a carne, como vencer o mundo, vencer o diabo, mas como também para poder fazer aquilo que Deus quer que nós venhamos a fazer. Nós devemos ser ouvintes, porque é bem-aventurado aquele que ouve, né? Bem-aventurado aquele que ouve, aquele que lê, aquele que ouve, e aquele que guarda, que pratica a palavra de Deus. Caminhando então, no versículo 9 diz assim: e fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho, e ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel.
embora pareça estranha ter que comer um livro, um rolo, nós, pela Escritura, não podemos chamar isso de estranho. A palavra de Deus diz que Jeremias comeu as palavras de Deus, diz que Isaías teve que comer um pergaminho. Então, falando isso, nós podemos dizer que a palavra de Deus, ela não é somente para ficar por fora, ela precisa ser ingerida para chegar ao coração. Ela não deve ser somente estar exteriorizada, ela deve ser interiorizada e assimilada. Quando lemos e realmente ouvimos e meditamos na palavra, bom, haverá então uma nutrição interior. A verdade é que a palavra de Deus diz assim, ó, no Mateus 4,4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Assim como o corpo físico, ele precisa dos alimentos todo dia. Espiritualmente, desde o maná que era enviado todo dia, quando Jesus disse, os vossos pais comeram aquele maná, mas morreram. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta, viverá por mim. Há uma importância muito grande que possamos entender que existe, na verdade, uma vida superior espiritual, tipificada no espírito e na alma, que precisa ser alimentada, nutrida. E ela é nutrida quando nós lemos, ouvimos, meditamos e cremos na palavra. E vamos aplicar a palavra. Aqui está o segredo. E até Deus estava falando comigo hoje de manhã, quando estava lendo isso. Estava falando comigo da importância, falando para mim mesmo, da importância que eu preciso ler as Escrituras e reservar um tempo para fazer e ler aquilo que eu já li, porque o alimento, assim como todos os dias, quem sabe, na minha e na tua refeição nós comemos arroz, não há problema nós comermos e lermos as mesmas coisas, embora eu não perceba, mas o meu espírito, a minha alma, quando eu leio e medito e permito que o Senhor fale comigo, eu sou nutrido por dentro. E há um mistério também nisso, porque embora eu não veja nada, eu vou sendo transformado no meu interior. E ainda que eu ore, ainda que eu me esforce, ainda que seja sincero e queira viver algumas coisas, se eu não tiver fundamento, se eu não tiver alicerçado na rocha, que é a palavra, tudo que eu construo cai. Eu preciso, e nós precisamos voltar à palavra, lendo, ouvindo, meditando, crendo e praticando ela. Meus queridos, falando disso, olha só, ele disse assim, na boca vai ser doce, no ventre vai ser amargo. Olhando aqui o versículo 10, que é a ação que ele fez, né? E tomei o livro da mão do anjo e o comi-o. E na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. É doce. Ouvi sobre salvação, ouvi sobre misericórdia, ouvi sobre tudo aquilo que são promessas e coisas que Deus promete, então, nos socorrer, nos abençoar, nos curar, nos libertar. Isso é doce. Mas ouvir sobre os profetas, ouvir sobre os juízos, sobre os os 3 últimos ai das trombetas, como nós estamos ouvindo, ou sobre as outras trombetas, ou sobre os selos, ou sobre as taças que estão por vir. Ouvir sobre essas coisas é amargo. Amargo. Como também é amargo todo e qualquer posicionamento onde temos que castrar a nossa carne. Tem uma cruz para carregar, tem que comer a cabeça, o pescoço e as fressuras. Isso é amargo, né? No sentido de ter que digerir essas coisas. Meus queridos, falando sobre isso, eu quero dizer ainda, nesse último versículo, que nem tudo é doce, viu? Também. Vamos pegar aqui, ó. Se tudo que eu receber da palavra é só doçura, e eu não tiver um amargor, é sinal que tem uma coisa errada. E se aquilo que me é passado é só coisa ruim, é só severidade, é só juízo, é só punição, também tem uma coisa ruim. Porque há coisas que são doce na boca. Querendo dizer isso, terminando aqui no versículo 11, diz assim, e ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis.
ainda que ele tivesse a idade que tinha, né? Nós podemos ver aqui que João é salientado para ele o seu chamado, o seu comissionamento e a importância que ele exercesse, a responsabilidade que lhe era dada por Deus. Jeremias, quando foi chamado e Deus disse que ele era um profeta desde o ventre, ele, embora pudesse ter em torno de 20 anos de idade, ele disse até que era uma criança, mas o Senhor disse que ia ser com ele, então ele aceita por meio da fé aquilo que lhe foi dado para fazer. Aqui João, dá para dizer assim, era um homem velho. E o Senhor disse para ele, olha, importa, não que tu visite essas nações, essas línguas, esses reinos, ou fale com esses reis, mas que tu possas, na verdade, entregar uma mensagem acerca deles. Isso então, no momento da vida de João, no momento que ele está aqui falando agora do capítulo 10 até o capítulo 22, as coisas que ele vai escrever é uma mensagem profética para todos esses povos, esses muitos povos, nações, línguas e reis. Embora então possamos estar com uma idade que vai sendo avançada, eu quero dizer isso para você também que é mais velho, que está envelhecendo que nem eu, há uma mensagem de Deus, há um tempo que estamos vivos, há uma mensagem de Deus que Ele ainda quer que venhamos a falar. Pode ser que não seja pelo mesmo momento, pelo mesmo jeito de antes. João não estava numa liberdade plena para poder fazer as coisas, mas ele estava, a palavra de Deus não estava presa. Né? Então, o que nós podemos ver? Isso também nos serve não de exortação, mas de consolo e até de comissionamento, até na velhice, no sentido de podermos saber que estamos vivos, quem sabe, pode ser até que não seja mais para pregar para uma multidão, pode ser que seja para falar com alguém de uma forma individual, edificando e levando a mensagem, seja para muitos povos, seja para uma nação, seja, quem sabe, até mesmo entregar numa língua ou para um povo diferente, ou até mesmo para um rei, ou para um rei só, para um homem, para uma mulher só. Que Deus te abençoe. Amanhã voltaremos, se o Senhor nos permitir, estaremos meditando e trabalhando no capítulo 11 de Apocalipse. Um abraço, que Deus te abençoe, no nome de Jesus.